No sacrifício de Cristo, foi rasgado o véu e entrou a dispensação de quê? Da graça. Por quê? Vocês querem escrever? Vai lá, gente. Cristo na ceia falou bem assim, na ceia, ele disse o seguinte, esse é isto é o meu corpo que é dado por vós. Para de dizer que o corpo de Cristo foi partido, hein? Nem o osso foi, tudo mais o corpo. O meu corpo que é dado por vós. E o pão e vinho é símbolo de quê? Que ele disse? Do Novo Testamento. Então ele está fazendo o Novo Testamento. Só que o Novo Testamento, um testamento só pode ter valor, um testamento só pode entrar em vigor depois de quê? Da morte de quem? Da morte do testador. Então por isso que a expressão da graça ela começa aqui. O testamento já existe, mas só passa a ter vigor depois que o testador morre. Então a graça começa aqui, o véu do templo é rasgado, ok? Então quando o véu do templo foi rasgado, parou às 69 semanas. Eu vou explicar isso para vocês mais à frente. Parou, congelou. Foi congelado. O relógio parou. Bom, só que o nascimento da igreja só vai acontecer quando Cristo ele morre e ele ressuscita, e quando ele ressuscita, ele fica na terra o espaço de quanto? 40 dias. 40 dias, e depois de 40 dias ele é assunto ao céu. Aí, em Atos 2, desce o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo desce, começa então a era da igreja, com uma missão. Qual a missão? Pregar o Evangelho do Calvário, da graça, do Novo Testamento. Amém? Ok. Então hoje nós estamos vivendo isso daqui, ó. Isso já tem isso aqui já tem quase 2000 anos, né? Alguma coisa aí. Quase 2000 anos. Porque se Cristo morreu aqui no ano 33 para 34, né? 3 anos e meio, 33 para 34, se eu pegar 2019, né? Menos 33 vai dar quanto? Menos 33? 1400? Estou por aí. Quase chegando 2000. De dispensação de graça, hein? Bum! Acontece o arrebatamento. Cristo volta, ele volta, e quando ele volta, ele pega e sobe com a igreja sobe. Para a igreja subir, tem que acontecer aqui o que? Ressurreição. De quem? Quem vai ressuscitar? Mortos em Cristo. Então não é todo
o pessoal do Antigo Testamento, os mortos em Cristo, na fé de Cristo, ou seja, só as pessoas da dispensação da graça, só as pessoas da dispensação da graça. E o pessoal do Antigo Testamento, Abel, Abraão, eles só vão ressuscitar aqui, ó, aqui, porque aí eles vão entrar para isso aqui, porque a promessa para eles não é espiritual, a promessa para esse pessoal é o que? Literal, material. Estou entendendo isso? No céu. Já vi tanta gente falar que o pessoal está no céu. Que pessoal? Os profetas, as pessoas que morreram. Sim, eles estão no céu, no paraíso. Tá no Porque nós estamos paraíso, falando. né? Tipo, antes fala que discurso aí. O que nós estamos falando aqui Esperando. é que nós não acreditamos que o arrebatamento da igreja, as pessoas que estão aqui no céu, no paraíso, as pessoas que estão aqui no céu, no paraíso, só vão ressuscitar aqui quem é o quê? Igreja, mortos em Cristo. Só esse pessoal aqui. E os demais ainda vão ficar aguardando aqui, ó. Porque quando Cristo voltar aqui, ó, ele já volta com todas as pessoas que estão aonde? No paraíso, da onde? Do Antigo Testamento. Aí sim, aqui ele volta com a igreja e as pessoas do Antigo Testamento. Para onde? Para entrarmos para o milênio. Só que o negócio é o seguinte, de novo, aqui sobre a terra vai parar o que? A Bíblia chama de Nova vai parar aqui, vai parar sobre a terra, a Nova Jerusalém, né? Com 12 portas, tal, 12 portas, né? E aqui, quem vai morar aqui nessa Nova Jerusalém? A igreja. Israel vai continuar na terra. Aqui é o lugar de Israel. Aqui é o lugar da igreja. A igreja, ela vai morar na Nova Jerusalém, ela vai trabalhar na terra, no governo de Cristo. Nós vamos morar na Nova Jerusalém, nós vamos trabalhar aqui na terra. Nossa morada é lá, nosso trabalho é aqui. Então, existe Israel, mas existe igreja. Bom, quando é só o arrebatamento da igreja, a igreja subiu, arrebatamento ele é secreto, não é para todos, um vai, outro fica. Vai ter o tribunal de Cristo para receber galardão, vai ter o casamento no céu e outras coisitas mais à frente. Depois de passar no céu 7 anos, Cristo volta com a igreja e todos aqueles que morreram no Antigo Testamento. Para quê? Para livrar Israel. Por que livrar Israel? Porque nesse período aqui, meu irmão, Israel vai fazer uma aliança com o anticristo por 7 anos, que é o que? Falta ainda mais uma semana para fechar as 70 semanas de Daniel. São 70, falta isso aqui, ó. Então é uma semana, mas é uma semana, sendo cada dia da semana um ano. Tá? Falta uma semana, mas cada dia da semana é um ano, que dá um total de 7 anos, dividido em 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Então, a princípio, o contrato é de 7 anos, mas na metade da semana o acordo é quebrado, o sacrifício é parado, né? Começa então o período da grande tribulação. Aqui é princípio e aqui é a grande tribulação. Vão estar pregando aqui os 144 mil, as 12 testemunhas, por quê? Tem que ter sinais. Israel só acredita vendo sinais. Eles vão estar pregando o evangelho do reino milenial. Então no final aqui, quando as nações aliadas ao anticristo se juntar para varrer Israel do mapa, é porque Israel é um ovinho aqui, ó. Aqui tem um mar, Israel é um ovinho aqui, Egito aqui é um ovinho. As nações vêm de lá para cá, como Israel. Então Israel vai clamar e Deus vai mandar Jesus. Quando Jesus voltar com a igreja e aqueles que morreram no Antigo Testamento, vai exterminar, vai acontecer uma guerra chamada Guerra do Armagedon. Vai ter as nações, vai estar dividida na terra entre bodes e ovelha.
Bodes são as nações aliadas ao anticristo, e ovelhas são as nações que ficaram a favor de Israel. Então as pessoas, as nações que ficaram a favor de Israel, as nações que ficaram a favor de Israel, o que vai acontecer? Elas vão entrar para os 1000 anos. Aonde elas estiverem na terra, elas vão continuar vivas, mas vai ter um governante mundial. Vai ser o único governo, uma única religião, um único Deus. Céu e terra é uma só grei, é um só Deus, é um só governo, né? Vai voltar de novo o governo teocrático, né? Através de quem? Cristo vai estar governando aqui com aquele mesmo corpo que ele estava aqui na terra após a sua ressurreição. Aqui, vai estar com esse mesmo corpo aqui na terra. Não é 40 dias, vai ser 1000 anos literais. Essas ovelhas que vão entrar aqui, muitas delas já vão estar com a marca da besta na testa ou na mão. Só que como aqui no finalzinho dos 7 anos, Satanás e os demônios, eles serão presos, Satanás e os demônios serão presos, esse sentimento de posse, de marca, né? Marca, posse, não vai estar em vigor. Então eles vão governar aqui, mas se eles morrerem aqui, não tem salvação para esse pessoal. Eles só vão ser poupados de ser exterminados quando Cristo voltar. Nós vamos continuar vivos, mas não tem mais salvação. Tem a marca da besta, não tem salvação. Então vai entrar no milênio quem? Vai entrar pessoas que morreram salvas aqui, vão ressuscitar para cá. Então aqui eu vou ter pessoas que morreram aqui, salvas, que vão entrar para cá, com um corpo incorruptível, nunca mais vão se corromper, nunca mais vão pecar, nunca mais vão morrer, corpo imortal. Vai ter pessoas do Antigo Testamento reinando aqui, ó, junto também. Vai ter pessoas que vai estar aqui no milênio com a marca da besta. Vai ter pessoas que vão nascer no milênio. E vai ter aí igreja. E quando eu estiver dando aula, eu vou explicar sobre os 5 tipos de pessoas que eu estou falando: os que vieram do céu, do Antigo Testamento, a igreja, as ovelhas, os que nasceram aqui e os que foram ressuscitados aqui. Eu explico melhor para vocês, quando eu estiver dando essa aula. Então, após os 1000 anos, Cristo governando aqui sobre a terra, o que vai acontecer? Após os 1000 anos, vai ter uma outra guerra, que é esse pessoal que nasceram aqui, ou aqueles que têm a marca da besta. Quando o Satanás e os demônios for solto, ele vai levantar uma guerra chamada guerra de quê? Gog e Magog. É uma guerra violenta, tá? Uma guerra muito violenta. E essa guerra vai ser uma guerra muito travada, mas essa guerra quem vai pelejar vai ser o Senhor e vai defender o seu povo. Qual é o significado disso? Gog, Magog. Não vamos chegar lá e estudar. Então vai ter essa guerra. Após essa guerra, o que nós temos? Nós temos a ressurreição de todos que morreram sem salvação, porque Deus vai tratar com as pessoas para a história. Aqueles que morreram sem salvação vai então entrar para o juízo final. E essa terra? A Bíblia fala que essa terra vai ser o quê? Novo céu e nova terra. Então, se é novo céu e nova terra, dá a entender que essa terra ela precisa passar por um processo de purificação, e dá a entender que nós podemos tanto viver na terra quanto viver no céu. Só que não existe mais pessoas em carne. Toda a carne será transformada. Não teremos mais livre-arbítrio. Acabou esse negócio aí. Já decidimos, escolhemos, queremos ficar com Deus. Acabou. Tá? Então, isso é escatologia, o que a Bíblia fala sobre isso. Tá? É isso que nós vamos estudar. Perguntas? Sobre a morte, no caso, quem morreu no Antigo Testamento, vai ficar lá. Hoje, o servo de Deus morre, no mesmo lugar, no caso. Vai para o paraíso. Aí na ressurreição só a igreja e os outros ficam lá. Só a igreja. Vai entender porque a ressurreição é só para a igreja. Então,
Porque porque 4:16 fala sobre morrer em Cristo. em Cristo. Não dá para colocar Israel casando, não dá para colocar o pessoal que morreu no Antigo Testamento como igreja, noivo de Cristo. Não é noivo de Cristo. Então todos estão juntos quando morrem, mas aí o Antigo Testamento continua no mesmo. Só sai Lázaro de lá, só sai a igreja, o resto continua lá. Perguntas? Os que ficaram vivos nesses 7 dias, nesses 7 anos, na verdade, nesses 7 anos de princípio de dores e grande tribulação, eles, tipo, os que morreram A não... avaliação vai ser aos olhos de Deus. Aham. Quando ele vem, a Bíblia fala que ele vem, os olhos dele são como chama de fogo. Quando ele volta aqui, a Bíblia escreve ele montado em um cavalo branco, com uma espada, e seus olhos como chama de fogo. Quando fala olhos como chama de fogo, fala o poder de julgar quem é ovelha e quem é bode. Aham. Então, quem aqui estiver vivo, mas tem qualidade de ovelha, entra no milênio. Mas quem julga é ele. Alex, nós vamos ter conhecimento no milênio, reconhecer você, ou reconhecer os... Vamos ver isso aí, vamos ver isso aí. Salomão. Tem que fazer sentido. A situação é Senão a que... história não tem sentido. A situação é que no final do milênio haverá uma tribulação também, certo? No final do milênio? No final do Sim. milênio haverá um julgamento, não, uma perseguição também de Satanás. Essas pessoas que estão no milênio estão propícias a cair por essa perseguição? Gente, uma pergunta. As pessoas que estão no milênio, antes por elas serem escolhidas como ovelha para entrar no milênio, correto? Como o Senhor disse. A questão de escolher ali não é questão de salvação. Okay. A questão ali é: eu tive fome, me deram de comer. Eu tive sede, me deram de beber. Eu estava nu, foste, me vestiste. Eu estava na prisão, foste me ver. Eu estava no hospital. A questão ali é: isso é dever de nações para com o povo. Isso é dever de nações. Então, as nações que fizeram isso para com o povo de Israel, lembra desse período, só compra quem tiver a marca. Mas Israel não quer marca. Israel não quer marca. E o povo que já tem marca? Eu tenho a marca, porque eu acredito nesse governo aí, mas nem tanto acredito nesse governo. Mas só porque você não quer a marca, eu não vou deixar você passar fome, eu não vou deixar você ficar nu, eu não vou deixar você ficar preso, eu vou te defender. É isso. Essa defesa aí de uma nação para com outra é que o Senhor vai permitir que essa nação governe aqui nesse governo. Quem entrar no milênio, todos, sem exceção de ninguém, todos serão incorruptíveis. Todos que ressuscitarem aqui, só os que morreram. Só os que morreram aqui. Os que tiverem vivos. Incorruptível. Só não terão corpo de glória. O corpo de glória é só para a noiva, para a esposa, né? Então esse mesmo... O carinho da questão. Boa pergunta. Boa pergunta. Esse pessoal... Dá a entender que sim, mas nem todo Israel. Porque quando nós vamos estudar, nós vamos ver que o texto diz que o anticristo fez uma aliança com muitos, não foi com todos. Então nem todo mundo vai aceitar o anticristo. Mas aqueles que já aceitaram, ele fala, não importa quem é você, já está sem salvação. Aceitou, não tem salvação, não tem. Mas a aliança é feita por Israel, mas não é feita por todo Israel. E a gente vai poder identificar Eu acredito que sim, mas eu vou ter que abrir Bíblia para te mostrar, para chegar nessa matéria. Eu acredito tanto no céu quanto na terra, eu vou reconhecer quem é você. Perguntas? Hoje, não mexi com Bíblia. esse texto de pode ouvir aí, provavelmente até texto de Mateus 5. Não entendi. Pode ouvir capítulo 5. Bendito Até o 40. Isso aí. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Que é o último versículo, que ele trata, então, sobre esse período aqui. Porque você tem que entender que o Mateus capítulo 24 até o capítulo 25, ele só trata sobre esses 7 anos aqui. Ele termina os 7 anos falando sobre esse finalzinho aqui, ó. A Magedon, que são essas ovelhas e bode aí. Pergunta, gente.
você, né? Ele antes tem que ir embora. Perguntas? Pode começar a entrar também na matéria com vocês? Olha, professor, por essas coisas que você está apresentando aí, a gente ouve muita coisa assim, pessoal, vai estar vindo um governo aí, vai colocar a marca da besta em todo mundo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por essa visão que o senhor está apresentando, onde entraria ali a questão da marca da besta? Ali seria depois do arrebatamento da igreja, não é isso? Após o arrebatamento da igreja, dá a entender que a marca da besta, ela não é nesses 3 primeiros anos aqui. Dá a entender que ela vai ser aqui a partir desse segundo período aqui. Porque os 3 primeiros anos é organizando o mundo, fazendo aliança com as nações. O que o Bolsonaro está fazendo hoje em muitos países por aí. Ele está fazendo aliança. Aqui, ali, aqui, ali. Então são 3 anos para organizar mais ou menos a casa. E depois ele vai mostrar as casas. São os 3 anos de paz. Mas é uma Falsa paz, né? tranquilo, no caso. Não é paz, chama uma falsa paz. Nesses 3 anos e meio que eles vão ajeitar a casa Isso aí. e depois. O mundo, né? É que esse pessoal fica voltando tanta teoria de meia. Vai ter o Chico, o Santander, o Superlar. Aí você coloca assim, então você já está. É porque esse pessoal acredita que já estão no milênio, né? Isso aí. Só pode. Isso aí. Agora vamos entender. Abriu o fato que os 144 mil vão receber a marca também. Sim ou não? Sim. A figura de vocês, como quem já conhece. Mas quem não conhece vai chegar lá. Lá diz que os 144 mil terão também na sua testa a marca de Deus. A marca de Deus. Então, aí eu te pergunto, essa marca de Deus é literal? Vai estar lá escrito assim, marca de Deus, uma marca, um símbolo, uma coisa? Não. Se a marca de Deus não é literal, por que a marca do anticristo tem que ser literal? Aí nós vamos ter que estudar que marca é essa. Será que é um sentimento de posse? De convicção? Aí nós vamos ver mais à frente outras teorias. Tá? Perguntas sobre o que nós estamos falando aqui, antes de começar a mexer com Bíblia. Então presta atenção, o milênio ele precisa existir. Por quê? O milênio precisa existir porque o que acontece no mundo existe o governo de homem. Israel começou com o governo de Deus, mas pediu um rei para imitar o mundo. Então tudo é governo de homem. E o milênio tem que ser governo de Deus. O milênio é como se fosse o jardim do Éden, ou no Éden, a nível mundial. Como era o jardim no Éden? Como era? Os animais eram mansos, era paz, tinha calmaria, Deus vinha, era a nível mundial. É isso que vai ser. Resumindo, Deus quer salvar a humanidade mesmo, né? Tem tanta oportunidade, né? Isso dentro da visão escatológica bíblica. Se for para outras linhas de interpretação em outras religiões, eles têm uma visão também de salvação, de fim de mundo, de voltar e continuar, que o mundo acaba. Isso é o que nós acreditamos biblicamente. Nasce de novo. É o que nós acreditamos biblicamente, que acreditamos na Bíblia, que a Bíblia revela. O espiritismo não acaba. Enquanto você se tornar Jesus é Deus, enquanto você se tornar um Deus, continua. Eles ensinam, as religiões ensinam o seguinte, que um dia você tem que ser como Deus é. Deus que passou por todo o processo de reencarnação, que ele se tornou Deus. E você precisa passar por esse processo para se tornar Deus. Você vai ser um Deus como Jesus, que é inferior ao Deus Pai. Eles não acreditam que Jesus tem a mesma essência de Deus. Mas que passou, ele, Buda, Hare Krishna e tantos outros passaram por um processo de evolução. Então não tem fim. A vida toda é assim. Vamos salvar o planeta. Perguntas? Não, gente, tem certeza? Esse novo céu e nova terra, essa terra no caso,
Depois da transformação. Então essa terra vai se tornar novo céu. É isso aí, ele vai entender isso. Não será destruída. Ela será destruída? Não. Ela será purificada. Nada que Deus fez, Ele fez para ser destruído. Por isso que os seres humanos ainda continuarão existindo, sofrendo em algum lugar. Porque se Ele vai destruir a terra, por que Ele destrói então o ser humano? Ele não destrói o ser humano. Nada que Ele fez é para ser destruído. Mas Ele não aceita o que Ele fez corrompido. Tem que passar por um processo de transformação, purificação. Se o homem pisou o pé na lua, corrompeu a lua. Ele tem que transformar. Bem, Alex, então no caso, o Eterno, você ensina no caso que a terra não passa pelo fogo. A terra vai passar pela purificação. Os elementos não se desfazem. Vamos se desfazer ali, não é deixar de existir. Desfazer ali não é deixar de existir. Não é Deus criar uma outra terra. É uma nova terra. Quando fala nova ali, é novo. A Bíblia fala que hoje nós somos o quê? Uma nova criatura. Mas você deixou de ser quem você é? Mas você é uma nova criatura? Então, no caso, o céu vai ser a terra, no caso, que vai ser renovada. O céu vai ser a terra? Em que sentido? No sentido do descanso eterno dos justos. O céu e a terra serão a mesma lei, a mesma coisa. Só os seres humanos que aqui estarão serão espirituais, no sentido de o mesmo corpo que Cristo tem, o mesmo corpo que Cristo tinha aqui depois de ressuscitado, nós teremos. É o que a palavra diz. Você tinha um corpo que comia, que atravessava a parede, que era visível, nós vamos ressuscitar com este corpo. E vamos voltar aqui para a terra com este mesmo corpo. Porque como ele é, nós seremos. Não é nós veremos, nós seremos como ele é. Entendeu? Então nós acreditamos que a terra, o céu, tudo vai passar por um processo de purificação, contaminação total, para que os santos possam habitar e viver eternamente. Da mesma forma que houve no... E os animais? Vai existir animais? Mesmo. Não tem necessidade de existir animais. Os animais foram criados com um propósito, sacrifício. Infelizmente. Da mesma forma que foi na época de Noé, vai ter a purificação? Isso aí. Só que não houve a destruição, de certa forma, da terra, e sim do que estava em volta da terra. Árvores, plantas. Só que dessa vez não vai ser com água, vai ser com fogo. O fogo purifica. E as pessoas já estarão com o corpo glorificado, transformado na Nova Jerusalém. Tanto para que no esse inferno, processo vamos possa botar acontecer. Tanto as pessoas que foram para a Nova Jerusalém, tanto as pessoas que estão com Satanás no Lago de Fogo. O que tem essas pessoas? Tem que tratar essas pessoas também. Tem né? essa. Tratar de inferno, tratar de hiena, de ar, tártaro. Tem esse pessoal aí também, né? Só peixe com coisa aqui, pelo menos, mas escatologia trata esse outro lado também. Vou mostrar a janelinha lá no céu. Vou mostrar para vocês a janelinha aqui do céu. Porque se estiver saturado o céu, cansado do céu, aí tem uma janelinha que você olha assim e vê as almas queimando no inferno. Você fala, opa, não, tá bom demais. O dia se cansar, você fala assim, Anjo, deixa eu dar uma voltinha por aí. Vou te mostrar uma janelinha aqui. Vou mostrar pra vocês. Dá a voltinha. Boa. Mas você não fala sal. Fala. Não, é porque eu estava pensando aqui. A destruição da terra, como foi na época de Noé, vai ser depois do juízo final, depois do julgamento de Deus, essas coisas assim? Vai ter que Como ser Depois da vai ser antes do juízo final. Antes do juízo final. A gente acredita que essa ordem aqui também é questionável. Depois do milênio já vem o juízo final, ou depois do milênio vem o novo céu e a nova terra, e depois que vem o juízo final? Eu, Alessandro, o livro não está assim não, o livro está desse jeito aqui, juízo final, depois o novo céu e nova terra. Eu, Alessandro, eu acredito que isso daqui é aquilo. Eu acredito que Deus vai purificar esse céu, essa terra, todos que estiverem na terra, que ele não teve o corpo transformado, serão transformados seus corpos. Por quê? Porque hoje no arrebatamento da igreja, os mortos são o quê? Transformados, sim ou não? Sim. E os vivos? E os vivos? Também. Então aqui nós acreditamos que todos que estiverem aqui salvos serão o quê? Transformados.
transformados. Serão todos, literalmente todos salvos, serão transformados, para que possa existir um novo céu e uma nova terra, para que nós possamos habitar tanto no céu quanto na terra. E depois disso, juízo final. Primeiro Deus trata com o seu povo, depois ele trata com o mundo. E eu acredito que o juízo final é a última coisa. O próprio nome já diz. Então, Fim, não, o próprio nome já diz. Perguntas? Nessa purificação da terra não haverá ninguém Não. habitando na terra. Não tem como É só colocar a as pessoas situação. vivas aqui. Não tem como. As pessoas têm que estar já ressuscitadas, transformadas, os vivos vão ser transformados, porque Paulo diz, ó, todos seremos transformados. Todos os salvos, né? Todos seremos transformados. Não abrir e piscar de olho, é muito rápido. O processo de transformação, irmão, é muito rápido. Muito rápido. A transformação para um corpo glorificado, transformado, é muito rápido. Tá? Perguntas? Isaías 55, 25. Todos os poderes se apacentarão juntos, os leões comerão palha. Isso acorda com o milênio. Milênio. E se você continuar lendo, diz que a serpente vai comer do pó da terra, literalmente. Esses animais vão ser criados, Ser recriado. vão ser criados. Vão ser criados, normal. Os animais do milênio vão continuar existindo. No milênio eles continuam existindo, mas sem aquela natureza que Deus colocou neles após Noé ter saído da arca. Por favor, foi Deus que colocou isso. Se Deus colocou, Deus tira. Eles voltarão a ser mansos. E não serão mais para sacrifício. No milênio, aqui ó. E a serpente, ela não será destruída, só vai ser alterado o cardápio dela. Ela não mais vai comer carne, ela vai comer pó, assim como as minhocas hoje vivem comendo pó. Eles vão alterar também o cardápio dela. Perguntas? Porque tem que se cumprir a profecia que diz que do pó da terra comerás. Até hoje tem uma serpente que comeu o pó da terra. E quando que isso pode se cumprir? Milênio. Quando for alterado a natureza dos animais. Porque tem muito estudioso por aí que fala que a cobra tinha asa, que voava, que Deus tirou a asa, que ela rasteja na terra, porque Deus tirou a asa, por isso que a Bíblia fala que ela vai comer no pó da terra. A imaginação do povo é fértil, que o povo gosta, né? O povo gosta. Pergunta, gente. Se o milênio ali, eu não consegui captar direito. O corpo dos moradores do milênio será corruptível. Da igreja, glorificado. Incorruptível,